Olá, meu amado. Mais uma vez estamos aí à voz do conselho. Os pastores em Minas Gerais, como em muitos lugares, em muitas cidades, muitos estados, muitos países, os pastores viviam muito desligados um do outro, vivem separados, né? Está na Bíblia que os pastores de Abraão e os pastores de Ló não se ajuntavam, pelo contrário, eles discutiam, brigavam. Isso é muito comum, infelizmente, no agir de Satanás prevalecente, que numa mesma cidade os pastores não tomam café juntos, não oram. Graças a Deus que em Belo Horizonte tem sido diferente. Os pastores têm conversado, têm se encontrado e vários eventos nós realizamos juntos, Marcha para Jesus, encontros de avivamento. Tem sido muito bom e é comum os pastores apoiarem uma programação na outra igreja, como aniversário, conferências, etc. Você que está aí nessa cidade aí e esta programação está chegando, procure unir, procure aproximar-se dos pastores, porque Deus vai abençoar você. Quem coloca pessoas na igreja é o próprio Deus, está lá em Atos, né? E o Senhor todos os dias acrescentava à igreja os que iam sendo salvos. É esse o propósito. O meu papel é preparar o lugar e Deus coloca, então, a ovelha. Quem matricula o filho numa escola não é a própria criança, são os pais. Assim também, guardadas as proporções, Deus é quem coloca os seus filhos, encaminha os seus filhos para a igreja. Isso é muito legal. A nossa próxima reunião será no dia 27 de junho, tá? Começa às 8h30 da manhã com um café e 0800. Aí vem a palestra, vai ser o pastor Mário, lá da cidade de São Mateus, lá no Espírito Santo, divisa com Minas Gerais. Um homem de Deus vai estar trazendo a palavra, vai ser um dia de avivamento. Ele vai estar ministrando para os pastores pela manhã, no dia 27, e à noite, no culto da vitória, tá bom? Vamos ter no dia 7 e 8 o nosso congresso, 5.000 homens. Pastor Jorge, até que enfim chegou o congresso, 5.000 homens, maravilha. Tivemos o congresso de motociclistas, tivemos o congresso de danças e agora dia 7 e 8 o nosso grande congresso, 5.000 homens. Em outubro, 5.000 mulheres. Então já ligue agora no telefone 31 3448 9898 e já inscreva, faça a sua caravana, Congresso 5.000 homens, pastor Cláudio Duarte, Kleber Agapito, também Silmar Coelho, Ariane, vai ser muito legal, e Jorge Linhares, 7 e 8 de julho. Você pode vir na sexta, pode dormir aqui num hotel próximo da igreja, ou talvez, ou querendo, através desse número que eu disse, 31 3448 9898, você então falar com a pastora Pérsia que você quer estar hospedado ou aqui na igreja ou lá em nossa sede campestre ou num hotel próximo da igreja. Vale a pena, hein? Vale a pena. Bom, o que eu quero falar com você? Romanos 8:8. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Que coisa interessante. Em Romanos 6:3 diz: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Olha quanta advertência de Deus para nós. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito Santo. Que maravilha, do Espírito de Deus. Olha que coisa interessante para você também que está me assistindo agora. Olha, Romanos 8, 5 e 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito para a vida e paz. Então, se eu me inclino para as obras da carne, o resultado vai ser a morte. Morte física, morte do casamento, morte espiritual, né? Morte empresarial, morte material. Mas se eu me inclino para a obra do Espírito, as coisas de Deus,
eu vou obter vida e paz. É o que está nesse texto aqui que acabamos de ver. Porque o pendor, a inclinação, quer dizer, eu me viro, eu me volto para as coisas de Deus, então eu vou ter vida e paz. Sansão, ele não adiantou a mãe dele lhe advertir, não adiantou o seu pai lhe advertir, porque a inclinação dele já era para a carne. Ele queria satisfazer a carne dele. E quando nós queremos satisfazer a nossa carne, nós estamos pendendo para o lado errado. E o resultado é morte. Agora, quando eu quero agradar a Deus, a uma luta espiritual diária da carne contra o espírito, o que eu mais alimento é o que irá prevalecer. Quando o Senhor Jesus começou o ministério dele, o que ele fez? Ele ia enfrentar Satanás. Então ele teve que o quê? Jejuar, orar, isolar-se, porque ele iria lá para o deserto. E lá no deserto ele iria enfrentar Satanás. E o que Satanás ofereceu para ele? Os prazeres da carne, a glória do mundo, o alimento, o ser exaltado pelo homem. Como que ele resistiu? Por causa do Espírito. E por que ele resistiu? Ele resistiu porque ele estava cheio do Espírito Santo. E quando é que ele estava cheio do Espírito Santo? Quando ele buscava o próprio Pai, a comunhão com o Pai. Então ele deixou para nós o caminho aberto quando ele disse: eu venci, porque vocês precisam aprender o caminho da vitória, para que vocês também vençam, e como eu venci, vocês também irão vencer. Que legal. Então o que é que nós temos que alimentar? A nossa vida espiritual é alimentada pela palavra de Deus, pela comunhão com a igreja, com a comunhão com o Espírito Santo, a comunhão com o Pai, com a Trindade bendita, Pai, Filho e Espírito Santo, e estamos sempre nos alimentando com a palavra santa de Deus. Eu estava dizendo no outro programa que eu não sei sair de casa sem clamar a Deus, sem buscar um revestimento do alto para a minha vida, porque Satanás está aí, com setas de mortandade que assolam ao meio-dia, que procuram nos destruir. Então eu tenho que buscar o revestimento do alto. Enchei-vos do Espírito, onde não há contenda, Gálatas capítulo 5, e não nas obras da carne. Daqui a pouquinho vou orar por você, hein? Isso é legal, hein? Repreendendo a carnalidade e profetizando vitória espiritual. Olá, sou o pastor Robson Monteiro e é uma alegria estar com você em mais um programa, A Voz do Conselho. O nosso pastor, Jorge Linhares, acabou de dar uma linda mensagem a respeito da carne, a respeito das obras da carne, desse livro que ele tem, que é um livro muito abençoador, que todos aqueles que leem são muito abençoados. Mas eu quero então compartilhar com vocês um testemunho a respeito da obra da carne. Eu e minha esposa, nós temos uma longa experiência, uma longa caminhada de experiência de acompanhamento com famílias, com casais, com pessoas. E dentre esses aconselhamentos, tem um que chamou a nossa atenção. E chamou a nossa atenção para o lado triste, para o lado negativo, porque um jovem casal de 5 anos de casado, que tinham 2 filhos, um filho de 2 anos e um de 3. Esses 2 filhos eram lindos, maravilhosos. Mas aquele jovem casal, ele tinha um dos cônjuges, que era o marido, ele não queria assumir agora o seu papel de marido, assumir agora a sua condição de casado, assumir agora a sua posição de pai e queria viver de forma dissoluta como solteiro, estando casado. Então esse casal chegou para nós aconselharmos, para nós acompanharmos, para nós fazermos com eles uma terapia de casal. E nós então começamos aquele trabalho, mas a inclinação daquele jovem casado, daquele jovem marido, daquele homem, ele estava tão inclinado para a obra da carne que ele queria continuar vivendo uma vida de solteiro. Ele queria continuar indo jogar o seu futebol e depois do futebol a resenha com os amigos. Ele queria continuar indo para as festas com os amigos. Ele queria continuar vivendo como se não fosse casado. E em determinado momento ele acabou até se envolvendo com uma pessoa fora do casamento. Olha só para você ver como que um abismo chama o outro.
Nós tentamos de todas as formas aconselhar, direcionar aquele casal, mas infelizmente, com muita tristeza no coração, nós contamos esse testemunho, porque aquele jovem marido, aquele jovem pai, estava muito inclinado para a carne e queria viver uma vida de solteiro. Agora, nós podemos pegar essa história e fazer dela algo assim muito precioso para a nossa vida. Nós que somos casados, nós que somos pastores, nós temos uma vida a zelar. Aquele que casou, ele precisa de assumir a sua vida de casado. Aquele que casou, ele precisa de assumir a sua vida de marido, de esposa. Quando vem os filhos, precisa de assumir a sua vida de pai, de mãe. Porque fazendo assim, você estará inclinando-se para o fruto do Espírito. Olha só para você ver. E a pessoa inclinada para o fruto do Espírito, aquela pessoa que dá fruto para o Espírito, do Espírito Santo, desde que esses frutos sejam reais, evidentes, notórios em sua vida, é uma pessoa diferente. Porque Deus, Ele nos dá o dom. E nós damos para Deus o fruto do Espírito, que é o quê? Que é o testemunho de uma vida transformada, que é o testemunho de uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que Paulo escreve no capítulo 5 de Gálatas, a partir do versículo 19, ele fala sobre as obras da carne, mas depois ele começa a falar sobre o fruto do Espírito, que é amor, paz, esperança, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, enfim, quanto a essas coisas ele fala, não há lei. Nós precisamos de aprender que é muito melhor para a nossa vida, emocional, espiritual, para a nossa vida de uma forma geral, estarmos inclinados para o Espírito Santo de Deus que habita em nós, não para a carne, porque a carne ela milita contra o Espírito, mas o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele nos conduz para perto de Deus, ele nos conduz para Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Vamos orar? Ó Pai, olha esta vida que me assiste e quem sabe, ó Deus, ao me escutar, ao me assistir, esta pessoa esteja para tomar uma decisão que redundará em destruição, em morte. E vem eu aqui, nessa tela, e eu posso falar pelo Espírito de Deus que ela deve parar com essa ação, com esta obra da carne e buscar um revestimento do Espírito Santo. As obras da carne são manifestas, são conhecidas: morte, contenda, ciúmes, agressividade, gritarias, mas a obra do Espírito Santo é paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, para que prevaleçam em sua vida as obras do Espírito e não as obras da carne.